Paz do Senhor, meus queridos, aqui Pastor Elcio chegando com mais um subsídio complementar dos estudos da Escola Bíblica Dominical. Hoje estou trazendo um tema que é uma pergunta: veremos o Deus triuno no céu? Esta é uma pergunta que muitos estão fazendo. Todos que estão estudando as lições deste trimestre têm muitas perguntas. De fato, é um assunto muito profundo e nós precisamos buscar a sabedoria de Deus, o entendimento celestial para tratar destes assuntos, para não enveredarmos por caminhos que não condizem com a palavra de Deus. Portanto, te convido a estudar comigo este tema. Vamos tentar, com a ajuda de Deus, vamos tentar responder esta pergunta: veremos o Deus Trino no céu? De imediato respondo para você que sim, nós veremos o Pai, o Filho e o Espírito Santo no céu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. 1 João 3:2. Não podemos ter dúvidas quanto à presença do Deus triuno no céu. As três pessoas da divindade estarão distintamente interligadas no céu por toda a eternidade. Os dois capítulos finais do livro do Apocalipse constituem nos portais do estado perfeito e eterno, e neles encontramos a menção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por exemplo, o Pai e o Cordeiro são mencionados como pessoas distintas nos seguintes versículos: e nela não vi templo, porque o seu templo é o Senhor Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade não necessita de sol nem de lua para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Apocalipse 21, 22, 23. E ainda, e mostrou-me o rio puro d'água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Apocalipse 22, 1. E ali nunca mais haverá maldição contra alguém, e nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Apocalipse 22, verso 3. E por fim, o Espírito Santo também mencionado separadamente, junto com a igreja, que é chamada de a esposa do Cordeiro, como lemos. E o Espírito e a esposa dizem: vem, e quem ouve diga: vem, e quem tem sede venha, e quem quiser tome de graça da água da vida. Apocalipse 22, 17. Não devemos duvidar de que veremos as três pessoas distintas da divindade no céu. A questão mais importante mesmo é saber como veremos cada uma delas. Em sua primeira epístola, o apóstolo João, no início do capítulo 3, ele menciona, veremos que o Pai está ali na eternidade. João menciona depois também o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ler. Vede com grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como o veremos. 1 João 3:2. Então esta é uma referência a Deus Pai. Nos versos 4 e 5, João menciona Jesus, Deus o Filho, como lemos. Qualquer que comete o pecado também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. E bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. 1 João 3, 4 e 5. A mensagem que fica é que veremos o Deus Trino, ou Triuno, no céu. Deus Pai manifestou-se diversas vezes ao longo da história humana. Vejamos algumas de suas manifestações. Deus falou com Adão no Jardim do Éden. Somente nos capítulos de 1 a 3 de Gênesis, Deus é mencionado falando e comunicando com o homem 26 vezes. Deus falou com Noé, anunciando o dilúvio e orientando-o a fazer uma arca, Gênesis 6, de 13 a 18. Deus falou com Abraão em diversas ocasiões,
Tem capítulos inteiros em Gênesis só do diálogo de Deus e Abraão. No capítulo 18, o Deus triuno se manifesta em forma humana e come com Abraão. As aparições visíveis de Deus são chamadas de teofanias, que no grego significa Deus se manifesta. Com exceção da aparição em forma humanizada para Abraão, as demais aparições de Deus foram feitas por meio do fogo, dos raios de luz, dos sonhos e das visões. Por exemplo, Deus falou com Jacó em sonhos, Gênesis 28, 10 a 16. Deus falou com Moisés na sarça de fogo, no Monte Sinai e pela caminhada durante a trajetória no deserto, Êxodo capítulo 3, verso 4, Êxodo 19, verso 3. Deus teve um relacionamento pessoal de amizade com Moisés como nenhum outro. A Bíblia diz: e nunca mais se levantou em Israel profeta algum como Moisés, a quem o Senhor conhecera face a face. Deuteronômio 34, verso 10. Deus manifestou-se a Israel na coluna de fogo e na nuvem de dia, Êxodo 13, 21. Deus manifestou-se no lugar santíssimo do tabernáculo, Êxodo 40, versos 34 a 38. Deus manifestou-se no templo a Isaías, Isaías 6, de 1 a 8. Deus manifestou-se ao profeta Abacuque em forma de uma terrível tempestade, Abacuque capítulo 3, verso de 3 a 12. Deus manifestou-se a Daniel na Babilônia como homem vestido de linho, Daniel 10, versos 5 e 6. Deus manifestou-se a Ezequiel entre os judeus exilados, à semelhança de um homem de fogo, Ezequiel capítulo 1, versos 26 a 28. De fato, Deus nunca foi plenamente conhecido em toda a sua essência, visto que a divindade é inesgotável. E é nesse sentido que Paulo escreveu: aquele que tem ele só a imortalidade e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder sempre eterno. Amém. 1 Timóteo 6,16. As manifestações teofânicas não foram mais necessárias no Novo Testamento, porque o próprio Cristo estava presente representando o Pai. Mas a voz do Pai foi ouvida em diversas ocasiões, por exemplo, no batismo de Jesus, Mateus 3, 16 a 17, no Monte da Transfiguração, Mateus 17, verso 5, na entrada triunfal, João capítulo 12, versos 27 ao 30. O apóstolo João também teve uma esplendorosa visão de Deus Pai no livro do Apocalipse. João narra: e logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante a pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Observe que João não viu os traços pessoais, mas ele viu o vislumbre da glória de Deus como o brilho das pedras preciosas. Como veremos a Deus e como nos relacionaremos com Ele, ainda é um mistério não revelado. Cremos que no tempo certo, quando estivermos no céu, Ele nos guiará no conhecimento exato de sua pessoa e na forma correta de como devemos nos relacionar com Ele. A Bíblia diz: e o Senhor te guiará continuamente, e fartará a tua alma em lugares secos, e fortificará teus ossos, e serás como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca faltam. Isaías 58, verso de número 11. Vamos agora para o Filho. O Senhor Jesus Cristo é a mais perfeita e completa revelação do Pai. Deus nunca foi visto por alguém. O Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. João capítulo 1, verso 18. Disse-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco que não me tendes conhecido, Felipe. Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? João 14, versos 8 e 9. Jesus foi o único membro da Trindade escolhido para se tornar como um de nós. Pressupõe-se que, em sua encarnação, o Filho de Deus tem assumido a natureza
e o corpo humano, a fim de continuar sendo o perfeito homem e verdadeiro Deus, não somente na terra durante a encarnação, mas por toda a eternidade. Porque mesmo depois da sua ressurreição, Jesus continuou comendo e bebendo com seus discípulos, em uma demonstração clara de que ele ainda possuía as propriedades do corpo humano, mesmo estando glorificado. Está escrito: e falando ele dessas coisas, o mesmo Jesus se apresentou no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. E eles, espantados e atemorizados, pensavam que viam algum espírito. E ele lhes disse: por que estáis perturbados e por que sobem tais pensamentos ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Tocai-me e vede, pois um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés, e não crendo eles ainda por causa da alegria e estando maravilhados, disse-lhes: tendes aqui alguma coisa que comer? Então eles apresentaram-lhe parte de um peixe assado e um favo de mel, o que ele tomou e comeu diante deles. Lucas 24, de 36 a 43. João escreveu: ora, ninguém subiu ao céu senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. João 3,13. Veja que quem está no céu agora é o Filho do Homem, título que aponta para sua perfeita identificação com a natureza humana. O escritor aos Hebreus escreveu também que nós podemos confiar plenamente no ministério sacerdotal de Jesus Cristo, que está sendo exercido agora no céu. Porque, em virtude de sua humanidade, ele sabe exatamente o que sentimos e o que necessitamos, e por isso mesmo pode nos ajudar perfeitamente, como lemos. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Aos Hebreus 4, 15 e 16. E ainda lemos: mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aos Hebreus 7, 24 e 25. Se podemos pensar na hipótese de que Jesus ainda carrega consigo a natureza humana, então também podemos pensar que, sendo ele um com o Pai e com o Espírito Santo, então, com certeza, ele levou a experiência da humanidade para dentro da Trindade. Se for assim, o Deus triuno sabe por experiência própria perfeitamente tudo sobre nós, especialmente as nossas limitações, necessidades, sofrimentos e provações. Razão porque ele é capaz de nos compreender e de nos ajudar. O apóstolo João viu o Senhor Jesus no céu. No capítulo 1, Jesus aparece revestido dos atributos de rei, profeta, sacerdote e juiz. Apocalipse capítulo 1, de 12 a 16. Nos capítulos 2 e 3 de Apocalipse, Jesus é o supervisor, sustentador e galardoador da igreja. No capítulo 5, Jesus é o leão da tribo de Judá e o cordeiro que venceu para abrir o livro dos 7 selos, Apocalipse 5,5. Nos capítulos de 6 ao 18, Jesus é o administrador da redenção e do juízo de Deus. No capítulo 19, Jesus é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. A Bíblia diz que assim como João viu o Senhor Jesus, nós também o veremos. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que o é, em parte, será aniquilado. 1 Coríntios 3, 9 e 10. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei como também sou conhecido. 1 Coríntios 13, verso 12. Vamos agora ao Espírito Santo. A bendita pessoa do Espírito Santo
tem se manifestado por toda a Bíblia. Embora não tenhamos nenhuma descrição corporal do Espírito Santo, com exceção de sua aparição no batismo de Jesus, sob a forma corpórea de uma pomba. Fora isso, sabemos pelas Escrituras que o Espírito Santo é uma pessoa, por causa de seus atributos pessoais. Por exemplo, a Bíblia fala da mente do Espírito, e aquele que examina os corações sabe qual é a intenção ou a mente do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos, Romanos 8:27. A Bíblia fala sobre o conhecimento do Espírito Santo, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus, 1 aos Coríntios 2:11. Temos também a vontade do Espírito. 1 aos Coríntios 12:11 diz assim: mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Temos o sentimento do Espírito Santo, aos Efésios 4:30, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Temos o parecer do Espírito Santo, Atos 15:28. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias. Temos o testemunho do Espírito. O mesmo Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus, Romanos 8:16. E ainda, aquele Espírito de verdade, ele testificará de mim, João 15:26. Temos a intervenção do Espírito. Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Atos 16:6, Atos 16:7. Temos a constituição do Espírito. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Atos 20:28. Temos a intercessão do Espírito, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Romanos 8:26. Temos a contrição do Espírito. Isaías 63, verso 10. Mas eles foram rebeldes e contristaram, ofenderam o seu Espírito Santo, pelo que se lhes tornou inimigo, e ele mesmo pelejou contra eles. Portanto, a pessoa do Espírito Santo, uma pessoa divina, estará ao lado de Deus Pai e de Deus Filho no céu, e nós os veremos. Paulo abençoou os crentes com a comunhão do Espírito Santo. Ele disse: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco todos. Amém? Nessa comunhão existem 3 virtudes que somente a amizade do Espírito Santo pode nos proporcionar. Primeiro, temos o companheirismo do Espírito. E aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisso conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. 1 João 3:24. E eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. João 14:16. É o companheirismo permanente do Espírito. E segundo, temos o poder do Espírito nessa comunhão. Mas recebereis o poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós. Atos 1:8. E terceiro, temos a alegria do Espírito Santo, porque o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14:17. O apóstolo João também viu o Espírito Santo no céu. Está escrito: e olhei, eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Apocalipse 5:6. A visão de João foi esplendorosa e totalmente incomum. Nela o Espírito Santo se manifesta com 7 pontas, que significa a plenitude de seu poder, e com 7 olhos, que significa a plenitude da sua sabedoria. O número 7 sempre representa plenitude, ou um ciclo completo. Isaías profetizou sobre os 7 atributos do Espírito Santo quando escreveu sobre o ungido de Deus, o Messias. Ele disse: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, e o Espírito de sabedoria,
e de inteligência, e o espírito de conselho, e de fortaleza, e o espírito de conhecimento, e de temor do Senhor. Isaías 11, verso 2. Em ambos os textos, o número 7 representa a plenitude do Espírito Santo ou a sua plena operação na obra da salvação. O conhecimento do Deus triuno tem que ser entendido da seguinte forma: o nosso conhecimento do Deus triuno nunca será completo, ele será sempre gradativo. Nunca pararemos de crescer. O texto do profeta Oséias se aplica por toda a eternidade, onde lemos: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como a chuva seródia que rega a terra. Oséias 6,3. O nosso crescimento espiritual prosseguirá pelas eras eternas. Deus já tem preparado grandiosas surpresas para nos mostrar nos séculos vindouros. Existem bênçãos incontáveis e inimagináveis para os filhos de Deus. Todas estas bênçãos estão incluídas na obra perfeita de Cristo na cruz. E trata-se das riquezas incompreensíveis de Cristo, Efésios 3,8. A Bíblia menciona uma sucessão de eras eternas sobre as quais nada nos é dito no presente. Para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus, aos Efésios 2,7. Certamente, à medida em que essas eras forem passando, conheceremos a Deus cada vez mais perfeitamente, e o que nos resta hoje é perseverar firmemente na fé, dentro do conhecimento que Deus já nos revelou. Logo, herdaremos o céu como morada eterna e estaremos na presença de Deus. Paulo disse: a noite é passada e o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Romanos 13:12. Diante da imensidão e da grandeza de Deus, resta-nos apenas exclamar como Paulo: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu o intento do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que ele seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Romanos 11, 33 a 36. Que o Senhor nos abençoe, tanto hoje como no dia da eternidade. Que o Senhor nos leve de degrau em degrau, de passo a passo, porque a vida, a vereda do justo é como a luz da aurora, vai brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Esta é a nossa grande trajetória, a tremenda, gloriosa e empolgante trajetória dos filhos de Deus, que um dia se manifestarão no universo, trazendo a glória do Deus eterno, do Deus triuno. Deus te abençoe, vamos orar e agradecer a Deus. Querido Pai, nosso Deus, te adoramos em Cristo Jesus pela tremenda e gloriosa revelação da sua palavra, da sua pessoa, que nesses dias, Senhor, está sendo cada dia mais profunda, mais abrangente. A tua igreja está crescendo nesta revelação, nesta luz gloriosa do Espírito, que se manifesta como mestre, nos ensinando, nos abrindo o entendimento, nos revelando as coisas ocultas e grandiosas de Deus. Pai Santo, obrigado, Senhor, fica conosco, nós te amamos, queremos entregar nossas vidas todos os dias a Ti e queremos perseverar na obediência e na fé que o Senhor já nos deu. Obrigado por Jesus Cristo, obrigado pelo Teu santo e maravilhoso Espírito que está conosco e nos guia em toda a verdade. Obrigado, Senhor, nós te agradecemos, te louvamos, abençoando a todos, em nome de Jesus, e todos podem dizer amém e amém.